Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Alienígenas. Nós fomos trazidos aqui vindos de 2720 em uma máquina do tempo. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400.000 espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. Houve um tempo em que tinham gigantes na Terra, os Anunnaki. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Acredito, pelas experiências, que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Com certeza, eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência e a religião? Porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? A ideia de que havia um ou mais grupos não humanos que nos inspiravam é verdade. Relatos de avistamento de OVNIs vêm de todo o mundo. Eu fui levado a bordo de uma nave espacial com 60 metros de diâmetro. Eu vi 2 luzes grandes e brilhantes e depois... Quase todos acham que esses encontros são um fenômeno moderno. Mas, na verdade, eles têm sido relatados há milhares de anos. Praticamente todas as civilizações tiveram contato com seres extraterrestres. Na Índia, em Israel, os maias e os astecas. Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? De onde eles vieram? Cada passo que damos nos torna um pouco menos especiais.
Pensávamos que éramos o centro do universo e depois percebemos... Bom, isso não é verdade, mas estávamos no centro da galáxia. E depois... Bom, tudo bem, estamos a 2/3 da periferia, um braço espiral. E depois, bem, ao menos o nosso Sol, sabe? Não o Sol, está no meio e a Terra o circunda. Assim, a Terra não está nem no centro desse sistema. Então, quanto mais aprendemos, percebemos que a ciência traz humildade. Quando o homem pisou na Lua, nossa perspectiva do universo mudou para sempre. Houston, nós vamos descer. Será que foram apenas visitantes? Os alienígenas que chegaram e desceram a escada em 20 de julho de 1969 fomos nós. Somos certamente parte de uma magnífica raça. Acho que as pessoas não entendem quanta energia é preciso para ir de uma estrela a outra. Esse evento histórico levantou uma questão. Se nós podemos explorar outros mundos, por que seres de outras partes do universo não poderiam ter feito o mesmo? Será que vieram à Terra centenas ou, quem sabe, milhares de anos atrás? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Acho que o passado humano é mais fantástico do que imaginamos. Eu, na verdade, penso que os extraterrestres estiveram nesse planeta. Alienígenas visitantes. Kawashi, Peru. 2000 anos atrás, este local era a capital cultural e religiosa do povo Nazca. Porém, por volta do ano 500 d.C., os Nazcas desapareceram misteriosamente, deixando Kawashi abandonada. 1400 anos depois, em 1910, o antropólogo Alice Shirdlika foi a Kawashi para estudar a antiga civilização Nazca. Durante uma escavação, ele encontrou alguns dos objetos mais surpreendentes que já havia visto. Esqueletos, com crânios enormes e alongados. De onde vieram? Como chegaram ali? Será que eram humanos? No Peru, encontramos esses crânios estranhos e alongados. Eles parecem bizarros. Quer dizer, essas pessoas parecem alienígenas. Podemos dizer que são ETs, mas um aspecto que temos que considerar é que a deformação de crânio e face, que cria cabeças alongadas, é uma prática bastante conhecida no mundo antigo. Em 1870, o processo de deformação do crânio foi estudado por um botânico e explorador alemão chamado Georg Scheinfurt. Enquanto explorava o Congo, ele contatou a tribo dos Mambetos. Eles realizavam rotineiramente um ritual de enrolamento do crânio que lhes permitia alterar a forma dos crânios humanos. Eles comprimiam e enrolavam com força os crânios das crianças de colo. Veja, isso forçava o crânio para trás e o alongava, e em muitos casos dobravam de tamanho. Uma questão importante é por que faziam isso. Talvez fosse um modo de distinguir a elite das pessoas comuns. Talvez fosse uma questão de estratificação social. Uma possibilidade que me atrai e que pode ter sido um modo de expressão física e de tentar atingir fisicamente
níveis mais altos de consciência ou níveis mais altos de capacidade mental? Na minha opinião, eles fizeram isso a fim de imitar os deuses. E esses deuses eram seres físicos, porque se fossem apenas uma criação da imaginação de nossos ancestrais, eu acho que não seria uma razão forte o bastante para expor as crianças a um ritual para conseguir essa aparência. Na minha opinião, essas pessoas eram viajantes espaciais de carne e osso mal interpretados. Algumas pessoas sugeriram que os alienígenas tinham crânios alongados e que os povos antigos estavam imitando esses crânios. Um ditado antigo diz que a imitação é o elogio mais sincero. Embora várias imagens tentassem retratar os alienígenas, uma em especial passou a dominar a percepção do público. Ela também tem um crânio alongado e está associada a uma raça extraterrestre que muitos chamam de Os Cinzas. Em termos de entidades, uma descrição muito comum são os chamados de cinzas. 1 metro ou 1,20 m de altura, essencialmente humanoides, mas muito magros, com cabeças desproporcionalmente grandes e grandes olhos negros amendoados. Mas alguém em uma sociedade primitiva iria realmente querer imitar essa aparência e deformar seu crânio? Alguns arqueólogos têm outra opinião e creem que a autoexpressão artística explica esses costumes. Existem vários tipos de pessoas que ou adornam o corpo ou usam o corpo como arte em tatuagens ou piercings, ou tribos que colocam coisas nas orelhas ou nos lábios para tentar aumentar partes do corpo. Conhecemos algumas sociedades que prendiam partes do corpo, pés ou cabeça, para criar determinadas formas, e isso era feito por algum motivo. Sabemos que isso não é algo saudável. Isso não quer dizer que não exista. E as pessoas sempre querem mudar o corpo para ter uma certa aparência. Qualquer que seja a explicação para esses rituais, eles não ocorrem só no Peru e no Congo. A deformação do crânio é um fenômeno global. O mais estranho é que isso ocorre em todo o mundo. E isso é algo que os arqueólogos não conseguem explicar facilmente. Pensar que as pessoas em ilhas remotas, nos povos da América do Sul, em Malta ou na África, de repente começaram a fazer essa deformação craniana parece incrível. Realmente impressionante. Esta é uma lição que tem de ser aprendida. Alguma coisa foi ensinada a eles. Parece haver semelhanças básicas, como se houvesse uma civilização, ou pelo menos um tipo de cultura influenciando as pessoas ao redor do mundo. Eu acho cada vez mais difícil acreditar, como me ensinaram na faculdade, que todas essas diferentes culturas, por coincidência, chegaram aos mesmos conceitos de modo independente. Seria possível que as sociedades de todo o mundo fossem influenciadas por eventos similares? E que imitassem seres reais vindos de outros planetas? Algumas das imagens mais famosas de crânios alongados são originárias do Antigo Egito e retratam um dos faraós mais controversos. Seria possível que ele imitasse a aparência dos extraterrestres? Ou existe uma explicação ainda mais intrigante? Será que ele era um visitante? Egito. Muito antes de os antigos egípcios construírem as pirâmides ou se fixarem ao longo do rio Nilo, eles falavam de uma era chamada Tep Sep, o início dos tempos.
Segundo as lendas, foi em Tep que os deuses dos céus desceram das estrelas até a terra em barcos voadores e transformaram lama e água em um novo reino. A palavra Deus, segundo os antigos egípcios, é Netiro, que significa um ser que veio do cosmos. Eles são muito claros sobre o fato de que seus deuses tinham descido das estrelas. Eles nos dizem que o deus Osíris governava com a sua esposa e irmã, a deusa Ísis, e que eles eram deuses das estrelas e os identificavam claramente. Osíris era identificado com a constelação de Órion, e Ísis era identificada como a deusa da estrela Sírius, a mais brilhante nos céus. Um aspecto interessante é que na constelação de Órion fica o chamado berçário das estrelas. As estrelas da nossa galáxia literalmente nascem nessa área. E é muito peculiar que os antigos egípcios insistiam que o nascimento dos deuses das estrelas foi nessa constelação. Eles realmente acreditavam que suas origens estavam nos céus. Uma coisa que vemos em todo mundo nas civilizações antigas é que elas tinham um conhecimento incrível sobre as estrelas, os planetas e os movimentos celestes. O homem comum do mundo antigo tinha muito mais conhecimento do que ocorria nos céus do que muitas pessoas bem informadas de hoje. Conforme o Antigo Egito se transformou em uma grande civilização, seus cidadãos acreditavam que os faraós eram filhos de Osíris e, portanto, deuses vivos. As obras de arte os representavam como seres perfeitos. E, embora o povo adorasse diversos deuses, o faraó ficava acima de todos. Essa crença religiosa egípcia manteve-se por quase 1000 anos, até que um faraó mudou tudo. Quem foi o herege? Seu nome era Akhenaton, e em todas as imagens que temos ele é representado com um crânio alongado. Quem foi ele? Segundo a mitologia egípcia, ele também descendia dos deuses que chegaram à Terra durante o Tep-Zep. Mas por que tantos ainda acreditam que ele realmente veio das estrelas? Em 1352 a.C., Akhenaton subiu ao trono como o 10º faraó da 18ª dinastia. Imediatamente, ele instituiu uma série de mudanças religiosas radicais, proibindo a referência a múltiplos deuses. É muito estranho que ele quisesse fazer isso de uma única vez, mas ele ordenou que a iconografia dos deuses anteriores fosse removida. Ele só permitiu uma imagem, que era uma imagem do Sol. Literalmente, um disco solar com raios que se irradiavam. Por que ele fez isso? Porque, segundo os textos e os poemas que foram escritos sobre ele depois, ele foi visitado por um desses seres que desceu dos céus e que disse a Akhenaton: essa é a verdade. Eu sou seu Deus. O Deus Sol era chamado de Aton. Akhenaton afirmou ser um descendente direto de Aton. Akhenaton, como os outros faraós, considerava-se como um ser divino. Era um deus. Não só acreditava que era um deus, mas todo o país o via como um deus. Bom, a definição de um deus é que ele era um descendente desses seres celestiais. No 4º ano de seu governo, Akhenaton ordenou a construção de uma nova capital. Ele a denominou Amarna e a dedicou ao Sol. Ele passou os 10 anos seguintes ali, e nesse período instituiu mudanças na arte e na cultura, inclusive no modo em que deveria ser retratado. Na iconografia egípcia, os faraós são retratados com o corpo em forma triangular, com ombros largos e fortes e cintura esguia.
Bom, se olharmos os líderes de hoje, veremos que a maioria não tem ombros largos e cintura esguia. Mas era importante retratar os reis egípcios com ombros largos e cintura esguia, porque era assim que um rei deveria ser. Era exatamente o oposto com Akhenaton. Ele se mostrava talvez como realmente era, com uma aparência bem estranha e um olhar muito místico. Se considerarmos as estátuas de Akhenaton literalmente, ele tinha uma aparência bastante estranha, que combinava, como se pode dizer, aspectos femininos com aspectos masculinos, e talvez com um crânio alongado. Na mudança na iconografia real de Akhenaton, o retratava como provavelmente ele era, com uma cabeça pontuda, barriga saliente e peito retraído. Isso era oposto à iconografia idealizada por aqueles tradicionais artistas egípcios que retratavam os faraós altos e fortes. A esposa de Akhenaton, a rainha Nefertiti, e seus filhos também eram retratados com crânios alongados. Por que Akhenaton e Nefertiti tinham cabeças deformadas? Será que tinham uma anormalidade genética ou alteraram deliberadamente sua forma? Alguns acham que pode haver uma outra explicação para essa aparência estranha e alienígena. Eles parecem muito diferentes dos outros seres humanos. É possível que Akhenaton tenha sido um mestiço extraterrestre? Os partidários dos alienígenas olham para o faraó Akhenaton e dizem: veja essa cabeça longa, ele parece um alienígena cinza, parece algo que não é humano. Algum mestiço entre um alienígena e um ser humano deve ser evidência de interferência alienígena, da reprodução alienígena com seres humanos. Eu estive no Egito e uma das coisas mais incríveis de se ver são os restos arqueológicos do Antigo Egito. Foi o singular faraó Akhenaton. Ele tem uma face bem estreita e pontuda, maçãs do rosto altas e um crânio muito alongado e... A ideia de que eles se pareciam com extraterrestres, ou talvez que tivessem DNA extraterrestre, é uma ideia plausível. Akhenaton governou por 17 anos. Depois de seu reinado, Amarna foi abandonada e os templos do Sol foram destruídos. As imagens de Akhenaton foram deliberadamente danificadas. O Antigo Egito retornou rapidamente à adoração a muitos deuses. Será que isso foi uma rejeição ao sistema religioso radical de Akhenaton? Ou foi um disfarce para sua identidade alienígena? Existem muitas teorias sobre isso. Mas a mais extrema é que ele, de algum modo, tinha alguma conexão extraterrestre. Se aceitarmos essa conclusão, isso explicaria por que ele foi literalmente derrubado, ou até mesmo assassinado. Alguns egiptólogos acreditam que Akhenaton foi obrigado a abdicar e fugiu do Egito com um grupo de seguidores leais. Em 1907, o corpo de Akhenaton foi encontrado no Vale dos Reis, no Egito, por um arqueólogo britânico chamado Edward Ayrton. Depois de desenterrar os restos mumificados, ele confirmou que realmente o crânio do faraó tinha um formato alongado. Alguns estudiosos afirmam que ele tinha algum tipo de anomalia física, que ele sofria de uma doença que fez com que seu rosto ficasse longo e que sua cabeça fosse mais alongada. Acho que com Akhenaton estamos lidando com uma deformação física que não foi corrigida pelos artistas reais, que o retrataram da forma como ele era, com barriga, peito retraído e cabeça longa. O sucessor de Akhenaton foi seu filho Tutankhamon, que se tornou o faraó mais famoso de todos os tempos. Quando seu túmulo foi descoberto em 1922 por Howard Carter, descobriu-se que Tutankhamon também tinha um crânio alongado.
Será que ele herdou genes alienígenas do pai? A vida de Akhenaton continua a ser um mistério. Será que ele realmente mudou o sistema religioso do Egito porque, como alguns sugerem, era um ser celestial? Se isso for verdade, existirão evidências da vinda desses seres à Terra? Talvez outras pistas sejam encontradas a milhares de quilômetros do outro lado da África. Mali, no noroeste da África. Em um vale remoto habita o povo Dogon, que descende de uma tribo nômade que se estabeleceu ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Como os seguidores de Akhenaton, os Dogons saíram do Egito por causa de perseguição religiosa. Os Dogons praticam uma tradição muito antiga e, na minha opinião, mantêm algumas das antigas tradições e mitos egípcios que foram trazidos até a nossa era. Partes do Antigo Egito podem não ter desaparecido. Elas foram mantidas até hoje pelos Dogons. Quais são as crenças deles? Na mitologia Dogon, o deus dos céus, Ama, criou a primeira criatura viva chamada de Nomo. A lenda também diz que logo depois da criação, Nomo multiplicou-se em várias partes, uma das quais se rebelou contra Ama, que o destruiu e espalhou suas cinzas por todo o mundo. Segundo os mitos dos Dogons, um deus lhes deu esse conhecimento. Ele desceu dos céus em uma arca que navegava em fogo e aterrissou em uma tempestade. Ainda hoje, os Dogons celebram um festival em honra de Nomo e dessa visita que ocorreu no passado remoto. Como sabemos isso? Nesse festival, eles usam máscaras de madeira, que são muito antigas e que vêm da época em que o festival começou. As máscaras dos Dogons contam histórias místicas de seus ancestrais. Esta é uma escultura do Criador. Eles o chamam de Ama e ele abarca o universo. É assim que eles passam essa informação de uma geração para outra, pelas histórias esculpidas nas máscaras. Será que Nomo era uma pessoa real? Alguns veem semelhanças entre a lenda dos Dogons e a história do misterioso faraó Akhenaton. Akhenaton acreditava descender diretamente do deus Sol Aton. Nomo foi criado pela divindade dos céus, Ama. Será coincidência que duas culturas distantes milhares de quilômetros compartilhem histórias míticas de seres vindos dos céus? Ambos, Nomo e Akhenaton, eram representados com cabeças alongadas. Será possível que essas lendas se baseiem em eventos reais? Os Dogons habitam o Planalto Central na região de Bandiagara. Seu conhecimento é muito antigo e os sacerdotes o compartilham apenas com pessoas escolhidas. Nos anos 1920, o antropólogo Griot e o etnólogo Dieterlen visitaram a tribo e foram convidados a conhecer seus segredos. Um segredo se destacou. Os Dogons afirmavam que o deus Ama vinha de uma estrela específica na constelação de Sírius, o mesmo local onde os antigos egípcios diziam que o deus Osíris nascera. Essa estrela é chamada de Sirius B pelos astrônomos modernos e de Potolo pelos Dogons.
Mas o mais intrigante é que a estrela é tão distante que não é visível a olho nu. Eu fiquei muito intrigado com isso. Os Dogons não deviam saber sobre a existência dessa estrela. Sirius é a segunda estrela mais próxima do Sistema Solar. Fica a 8 anos-luz de distância e, de fato, nem é visível com os telescópios comuns. Ela foi vista pela primeira vez e fotografada em 1970. A ciência moderna comprovou que Sirius B realmente existe. O problema é que os Dogons sabiam disso muito antes da ciência moderna confirmar. Quer dizer, isso é estranho. Medidas tiradas com o telescópio Hubble em 2003 confirmaram que Sirius B é uma anã branca. Uma estrela parcialmente esgotada com massa extremamente densa. Embora seu tamanho seja menor que o da Terra, ela pesa cerca de 8 vezes mais do que o nosso Sol. Mas como os Dogons conseguiram esse conhecimento de astronomia até mais avançado do que a ciência moderna? O mistério é como essa história foi passada entre as gerações. Se a história veio de um tempo antes de os astrônomos saberem que havia uma estrela ao lado de Sirius e que não era vista a olho nu. Este é o símbolo dos Dogons para Sirius. Quando você o movimenta, dá para ver uma órbita ao redor do centro, marcada por Sirius A. Sirius B orbita ao redor dela, então este é um sistema circular. Este símbolo é praticamente um modelo astronômico que os Dogons não poderiam ter inventado, porque só Sirius A é visível. Sirius B e C são invisíveis. Entretanto, a descrição da órbita está correta. Uma suposição é que esse ser, Nomo, que lhes trouxe esse conhecimento, possa ter sido um extraterrestre. Desde o início do século XX, a tribo tem sido estudada e pesquisada por antropólogos. Isso levou muitos historiadores modernos a afirmar que os Dogons devem ter aprendido astronomia com os ocidentais. A mitologia dos Dogons é tão fluida que quando a ciência confirma algo que eles acreditavam na antiguidade, isso pode ter sido pura coincidência ou pode ter sido uma conflação, isto é, eles ouviram algo e como é uma cultura oral e como a mitologia é tão fluida, eles ouviram algo que alguém disse sobre essa estrela em relação com outra estrela e então incluíram isso na mitologia e na religião. E depois um estudioso posterior pergunta o que eles acreditam e eles dizem, bem, acreditamos nisso há milhões de anos. Os críticos sugerem que esse conhecimento foi passado pelos modernos etnólogos, mas isso é incorreto, porque sabemos que a história vem de muitas centenas de anos antes de qualquer etnólogo moderno ir até lá. Se ficar provado que toda essa informação é correta, inclusive as partes que ainda estão sendo estudadas pelos astrônomos, isso significará que a Terra teve visitantes espaciais na pré-história. Ou eles herdaram esse conhecimento, ou a pergunta é, de onde veio? De uma civilização anterior ou de seres extraterrestres? Ou é uma coincidência? Na minha opinião, não é uma coincidência. Se o povo Dogon realmente possuía esse conhecimento avançado, será que suas lendas se baseavam em eventos reais? Os antigos egípcios não são os únicos a acreditar em deuses ou seres místicos que vinham dos céus. Será que existe uma explicação para mitos semelhantes existirem em culturas antigas de todo o mundo? O que isso revela sobre esses possíveis visitantes? Talvez a resposta não esteja na África, mas nas rochas e canyons do sudoeste americano.
50 quilômetros ao sul de Gallup, no Novo México, fica o pueblo dos Zunis. Abrigada nos planaltos desolados, essa cidade de barro é o lar dos índios Zunis, uma das tribos mais antigas da América do Norte. Eles habitam essa terra há quase 2000 anos e protegem seus segredos há muito tempo. Os Zunis são uma cultura muito interessante, pois eles são uma das poucas culturas que realmente não contaram para o resto do mundo sobre seu conhecimento das estrelas. Quase todas essas informações são bem guardadas pelos nativos. Eu considero muito intrigante que seja nesta época da história que estamos começando a saber cada vez mais sobre seus conhecimentos das estrelas. Grande parte da história dos Zunis está gravada nas rochas do deserto do Novo México. O líder Zuni Clifford Mahuti e o arqueólogo Dan Simplício estudaram a história secreta dos Zunis em primeira mão. Eles coletaram as histórias que atravessaram gerações e que se baseiam na crença de que os criadores e os protetores da tribo são seres sobrenaturais vindos dos céus. Isso aqui é bem interessante. Eu imaginaria que fosse do século passado, mas podemos ver que tem uma figura de estrela. As imagens celestiais costumam ser muito representadas nos petroglifos culturais, e esta é uma que retrata uma estrela. Poderia ser a supernova da nebulosa de Câncer. Na mitologia Zuni, o sistema de preces e os protocolos dos rituais falam sobre as pessoas que vieram para cá e nos dizem como levar a vida como seres celestiais. Se ouvirmos muitos cantos religiosos e preces, todos falam disso. Eles falam sobre o espaço e sobre o lugar do universo de onde vieram, e o representam nesta parede de rocha. Mas o significado real disso é um pouco mais profundo e mais complexo que isso. Esses desenhos foram feitos em 1200 a.C., mas parecem representar viajantes espaciais modernos e seus veículos. Se você for um pouco para trás, poderá ver outra figura aqui. Tem um domo e tem olhos. Um pouco mais para baixo tem algo que parece um nariz e uma boca. Acho que tem algo com os antigos que, quando viam alguma coisa, tentavam descrevê-lo desenhando aqui. É claro que isto não é exatamente o que viam, mas é o melhor que podiam fazer com o que viam. No caso dos petróglifos e coisas assim, há muitas interpretações. Algumas vezes são apenas rabiscos de pessoas, mas outras vezes podem ser descrições e representações de algum tipo de deus do espaço exterior. Algum astronauta do passado. E quando se estuda a cultura do povo Zuni, é isso que eles lhes dizem, que esses petróglifos são aquilo que os próprios Zunis chamam de homens do espaço. Esta parece ter duas pernas e um corpo grande em forma de diamante. Eu acho que aqui é uma cabeça mais bem esculpida. Tem uma forma muito diferente da aparência dos seres humanos. Agora eles são chamados de OVNIs, mas na cultura Zuni sempre fomos ensinados que eles são os guardiões do mundo superior, o que significa espaço. São pessoas dos céus. Seres que têm origem extraterrestre. E isso ainda está em nossa mitologia e práticas religiosas atuais. Como outras tribos indígenas, os Zunis chamam essas pessoas celestiais de Catinas. Segundo a história da criação dos Zunis, os deuses Catinas vieram dos céus para trazer os Zunis para a Terra por um portal especial. O Sipapu é a entrada para o quarto mundo.
ou mundo subterrâneo, e essa é a representação de onde os Kashinas vêm e vão. Assim, segundo os mitos, os Unis foram trazidos para o mundo da luz onde estamos hoje, mas eu interpreto isso como seres extraterrestres vindos do universo. Todos os anos, os Unis participam do festival de Chalaco. Vestidos com roupas tradicionais que representam os Katinas, os índios celebram a chegada dos deuses à Terra. Esta é uma estatueta dos deuses Katinas. Esses seres são deuses dos céus, que desceram aqui e que usam capacetes estranhos. Este usa um capacete na cabeça. E se a gente olhar todo o corpo dele, é como se usasse algum tipo de traje. E este aqui também tem um capacete e um visor. Para os índios Pueblo, como os Unis, esses são os deuses celestiais. E todos os anos eles fazem cerimônias especiais. As pessoas vestem roupas especiais e máscaras para representar a chegada dos deuses. Eles realmente parecem astronautas do passado. Se estudarmos a poesia, as lendas e as histórias dos índios americanos do Sudoeste, todos têm a lenda do povo das estrelas. O povo das estrelas veio para cá, semeou o planeta Terra e vieram em naves voadoras. Se falar com os anciãos, eles irão dizer que muitos acreditam na existência dos extraterrestres. Os Unis não têm escrita. O contador de histórias conta para as crianças como isso aconteceu. Todas as canções que usam nas cerimônias repetem a história muitas e muitas vezes. E é assim que eles passam adiante as tradições, os costumes e as crenças. Contam à maneira indígena, usam as coisas que entendem para explicar as que não compreendem. Eu me lembro que meus avós falavam de uma nave que voava e que tinha, na verdade, caído em uma das mesas a leste daqui. Não existia interpretação para o que era uma nave, e o mais próximo que podiam interpretar como algo que podia voar era um pássaro ou os dançarinos vestidos de catinas. Somos um povo muito supersticioso. Sempre se disse na história dos Unis que eles sempre estiveram aqui, onde estamos neste momento, mas nós não os vemos. Eles estão em uma frequência diferente. E isso é muito, muito sagrado e também muito, muito secreto. Estão em algum lugar no espaço. Vieram à Terra milhares de anos atrás, a arte pré-histórica fornece mais pistas que se somam a um conjunto crescente de evidências. Murais e estátuas no Antigo Egito, tradições tribais e máscaras exóticas na África, petroglifos no Sudoeste americano. Todos são muito antigos e parecem contar histórias semelhantes de visitantes vindos dos céus. Será que as lendas de alienígenas que vieram à Terra há milhares de anos podem ter inspirado mais crenças tradicionais? Seres celestiais que vieram à Terra. Deuses que desceram dos céus. Será que esses eventos só existem nas lendas dos Unis? Será que relatos similares existem em outras culturas e religiões de todo o mundo? Qual será a explicação? Temos de lembrar que nossos ancestrais eram muito inteligentes, porém, o seu quadro de referência tecnológico era diferente do nosso contexto tecnológico. Então, por isso, eles não tinham o vocabulário com que descrever ou com o qual dar um nome a algumas coisas que eles viram. Então, o que fizeram? Eles usaram palavras
que eram comuns em sua época. E assim tentaram descrever aquilo que observaram do melhor modo possível, com as suas palavras. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os Dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Wangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Wangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Wangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. O Wangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos. E geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo, que governou e uniu o povo, e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Wangdi trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para sempre. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. Deserto do Atacama, Chile, 2013. Um rover autônomo percorreu essas terras estéreis em uma missão de 2 semanas financiada pela NASA para coletar amostras de solo embaixo da superfície desértica ressecada. Essa região do Chile é o lugar mais seco do planeta. Não chove, em algumas partes, há séculos, tornando-se assim um dos poucos locais da Terra que imitam as condições planetárias de Marte. Como o deserto do Atacama é muito parecido com o ambiente de Marte, é uma ferramenta de pesquisa muito útil para os astrobiólogos. Profissionais que estudam como existe vida em tais ambientes extremos e quais são as semelhanças com o ambiente marciano. No dia 28 de fevereiro de 2019, os resultados da missão foram publicados.
Embora o rover tenha realizado sua busca nesse terreno aparentemente sem vida, ele descobriu provas de micro-organismos vivendo abaixo da superfície. A vida microbiana no Atacama é muito singular. E pode existir vida num lugar improvável. Todo mundo que foi ao deserto do Atacama, no Chile, sabe que ele é bem diferente. Existem algumas formas de vida bem antigas lá que encontramos tão facilmente em outras partes do mundo. Os cientistas acreditam que as amostras que serão retiradas futuramente do subsolo de Marte poderão revelar micróbios semelhantes e talvez até idênticos. É possível que exista vida no deserto do Atacama semelhante com a vida em um planeta a 225 milhões de quilômetros da Terra? O solo desértico contém provas de uma ligação extraterrena mais profunda. Existem figuras esculpidas no deserto, semelhantes com o que vemos em Nazca, no Peru. São figuras gigantescas para serem vistas do céu. As linhas de Nazca no Peru ficam a apenas 800 quilômetros ao norte do deserto do Atacama. É o conjunto de geoglifos mais famoso da Terra, contendo mais de 1.100 figuras espalhadas em 400 quilômetros quadrados. Mas poucas pessoas sabem que o deserto do Atacama do Chile abriga quase 5 vezes mais geoglifos que Nazca, contendo mais de 5.000 figuras cobrindo uma área de 233 mil quilômetros quadrados. O deserto do Atacama tem um dos ambientes mais severos, se não for o mais severo do planeta. Então, para civilizações de anos atrás, esculpirem esses glifos no solo, sabemos que não foi uma tarefa fácil. De forma alguma, alguém faria tamanho esforço, a menos que alguma coisa muito persuasiva e alguma coisa muito real tivesse acontecido com nossos ancestrais. Então, eu acho que está na hora de prestarmos mais atenção ao que nossos ancestrais realmente tentaram descrever. Dos milhares de geoglifos no Chile, um deles se destaca. O gigante do Atacama mede 120 metros, 10 metros a mais que um campo de futebol. Ele fica em um declive antigo, conhecido como Cerro Unitas. Ao andar do lado dele, não conseguimos ver o formato. Ele foi projetado e construído apenas para ser visto de cima. Assim como em Nazca, parece ser um sinal para os deuses do céu e para aqueles que estão sobrevoando o deserto. Então, para quem estão sinalizando? Parece que é para os extraterrestres. O gigante do Atacama tem linhas saindo de sua cabeça. Então temos que perguntar, são com esses seres que os construtores desse geóglifo estão tentando se comunicar? Essas figuras retratadas no Atacama e em Nazca podem representar os visitantes extraterrenos, tanto as linhas de Nazca quanto os glifos do Atacama podem servir para um propósito maior e mais interconectado, já que foram feitos muito antes de as fronteiras entre os países existirem. Existe prova convincente de que a visitação alienígena ocorreu nessa parte do mundo, não só no passado distante, como também nos dias de hoje. Santiago, Chile. 17 de agosto de 1985. Sábado Gigante. O programa de variedades mais duradouro da história da televisão interrompeu sua programação para noticiar um fato urgente. Interrompemos nossa programação. Por volta das 2 da tarde, Sábado Gigante cortou a transmissão. Levou as câmeras para fora, para o estacionamento, e exibiu um objeto incrível, no céu azul, é claro. Estamos falando de um objeto prateado. Eu era uma criança naquela época, mas eu me lembro muito bem quando o meu pai falou pra gente sobre aquilo. E ele disse que era incrível, porque era uma luz muito brilhante no céu. E ficou lá, eu acho que por mais ou menos 40 ou 50 minutos, e não se mexia. Foi um pouco difícil focar. Na próxima semana, nós vamos chamar um especialista para explicar o que é esse fenômeno. O OVNI de Santiago, como ficou conhecido,
foi visto de Antofagasta até Concepción, uma distância de cerca de 2.000 quilômetros, ou quase metade do litoral do país. Eu tinha talvez 10 anos na época em que vimos isso. E a gente ouviu no rádio a transmissão da Marinha, dizendo que não foi possível identificar o objeto e não se sabia o que era. Foi um daqueles casos em que a gente pergunta: pode ser um extraterrestre? Sim, é claro que sim. Que esse avistamento em massa foi relatado ao longo do que pode ser uma rota de voo específica, que é documentada desde a antiguidade. Uma rota marcada pelas linhas de Nazca no Peru, os geoglifos do Atacama, a plataforma megalítica de El Enladrillado, estendendo-se ao sul até Tierra del Fuego, o lar dos povos Selknam. As indicações são de que essa atividade de OVNIs acontece no Chile há pelo menos séculos, se não milhares de anos. 2, 3 ou talvez 5 séculos atrás, os nossos ancestrais contavam pra gente algumas histórias sobre esses seres que vieram do espaço sideral para que eles pudessem dar pra gente informações. Para mim, parece que a teoria central de Erich von Däniken está sim preservada e também confirmada. O incidente com o OVNI de Santiago é apenas a ponta de um iceberg imenso de relatórios bem documentados, retratando fenômenos aéreos inexplicáveis observados no Chile. Mas se esses avistamentos representam encontros de outro mundo, os extraterrestres têm um interesse especial nessa área, que alguns chamam de beco alienígena? Pampa, Luscuma, Chile. 25 de abril de 1977, 4h15 da manhã. O cabo Armando Valdez patrulhava o norte do deserto, com uma unidade militar composta por 7 homens. De repente, o vigia irrompeu no acampamento. Ele havia acabado de testemunhar 2 luzes violeta brilhantes descendo do céu e pousando a 500 metros de distância. O cabo Valdez era o líder dessa patrulha e ele se aproximou dos objetos. O que aconteceu em seguida está cheio de confusão e mistério. Seus homens o viram quase desaparecer na luz. Ele se lembra de ter ficado desorientado, confuso, talvez desmaiado. E então, de repente, ele reapareceu. Mas o mais estranho foi que ele ressurgiu com uma barba de 5 dias. E seu relógio mostrava a data de 5 dias depois. Ele, de alguma forma, ficou desaparecido por 5 dias. Mas para todos os outros homens, pareceram apenas alguns minutos. Cidade do Vaticano, 17 de abril de 2022. No domingo de Páscoa, milhares de pessoas na Praça de São Pedro abaixam a cabeça enquanto o Papa realiza a liturgia da Eucaristia e consagra as ofertas de pão e vinho. De acordo com a tradição católica romana, durante a missa, o sacerdote é fortalecido pelas orações que energizam o pão e o vinho, de tal forma que eles assumem a forma ou transubstanciam na presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A transubstanciação é um dos mistérios mais exaltados da Igreja Católica. E os católicos acreditam que, através desse milagre, ou processo de transubstanciação, de alguma forma, as hóstias comuns e o vinho comum se tornam, de fato, o sangue e o corpo de Jesus. No exemplo da missa católica, acredita-se que recitar a oração eucarística infunde o pão e o vinho com uma energia externa. Da mesma forma, muitas culturas mantêm a crença de que os talismãs podem se tornar energizados através de palavras ou sons sagrados. Em todo tipo de cultura, culturas africanas antigas, sul-americanas, sumérias, do Egito Antigo,
Qualquer uma delas, o poder da palavra era imenso. Os egípcios usavam palavras mágicas para todos os talismãs. Talismãs que eles carregavam, com os quais enterravam os mortos. Todos esses itens recebiam palavras mágicas, tanto faladas quanto cantadas. Nas tradições do sul da Ásia, no budismo tântrico, por exemplo, ou no hinduísmo, e até no jainismo, o poder da palavra falada é primordial. As palavras desbloqueiam o potencial divino nos talismãs. Palavras faladas e sons sagrados também desempenham um papel essencial nos rituais indígenas norte-americanos, especialmente em conexão com certos lugares ou objetos. Se você comparecer a uma cerimônia indígena, verá que repetir certas frases é essencial para o ritual. As palavras transportam, a palavra é o portal para a dimensão sagrada. É possível que certas palavras, quando ditas, possam impregnar objetos de poder talismânico? Talvez desbloqueando portas de entrada para outras dimensões e até mesmo seres de outro mundo, e apontam para experimentos recentes realizados em um dos locais mais misteriosos do mundo. O Rancho Skinwalker. Localizada no norte de Utah, esta propriedade de 207 hectares tem sido foco de avistamentos de OVNIs e outros fenômenos misteriosos há mais de um século. Hoje, uma equipe de pesquisadores está conduzindo experimentos científicos em toda a propriedade e documentou inúmeras anomalias surpreendentes, inclusive uma série de fenômenos aéreos não identificados, e alguns deles desapareceram no ar. De acordo com as tradições do povo indígena Navarro, da bacia de Iuntá, os fenômenos que ocorrem no Rancho Skinwalker, na verdade, estão relacionados a portais interdimensionais. E eles acreditam que, utilizando certas palavras e frequências sonoras, em conjunto com objetos talismânicos, particularmente, esses portais podem ser abertos. Dentro da cultura indígena norte-americana, há música, há cânticos, há coisas que são feitas numa certa frequência e acreditamos que seja possível que diferentes frequências possam abrir portais para outros lugares. Em 2022, uma organização de membros de tribos indígenas conhecida como Blazing Bear foi convidada para ir até o Rancho Skinwalker a fim de realizar um antigo ritual de cânticos perto de uma espiral megalítica feita. Sociedades secretas formadas pelos ricos e poderosos de todo o mundo são acusadas há séculos de terem um plano secreto para dominar o mundo. De rastros de aviões a Jesus e Kennedy, com os acobertamentos e planos secretos mais famosos da história registrada, as massas questionaram os motivos dos poderosos, a nova ordem mundial. Um dos grupos mencionados com mais frequência é a maçonaria. Quando a pedra fundamental do Capitólio foi lançada, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas a grande questão é a sua profundidade. Os símbolos da sociedade secreta estão nas notas de dólar e nos monumentos americanos. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê no verso da nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. Por que as pessoas deviam se preocupar com uma nova ordem mundial, entre aspas? Bom, eles controlam o suprimento monetário, eles controlam os exércitos, eles controlam a produção de alimentos, eles controlam o clima do planeta. O problema da nova ordem mundial é quem votou nela, a quem ela responde e de onde ela surgiu. Estas sociedades podem ter rituais e cumprimentos secretos diferentes, mas para muitos, elas têm um único objetivo: uma nova ordem mundial. 1947.
uma cidade pacata do sudoeste americano. Até uma noite fatídica em que o seu nome torna Roswell, no Novo México. Todo mundo já ouviu falar de Roswell. Em 7 de julho, um misterioso acidente no deserto assusta os habitantes da cidade. De acordo com relatos, soldados, bombeiros e moradores viram os destroços de uma aeronave extraterrestre e o que pareciam ser seus tripulantes mortos. Notícias de rádio e jornal da época confirmam os eventos incríveis. Nos dias seguintes, os militares alteram sua versão do incidente. A primeira notícia foi que a Força Aérea tinha capturado um disco voador, mas eles negaram a história 12 horas depois e disseram que era um balão meteorológico. Especialistas discordam até hoje sobre o que aconteceu naquela noite. Nas nossas pesquisas, nós ouvimos mais de 600 testemunhas oculares dizendo que não era um balão, que elas tinham visto extraterrestres. Mais de 60 anos depois, os fatos continuam acobertados e a polêmica não para de crescer. Extraterrestres caminham entre nós? O homem realmente pisou na Lua? O governo opera armas ultra-secretas e legais debaixo do nosso nariz? Há evidência de que a NASA pode ter adulterado as fotos. – 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin realizam o maior feito na história da humanidade. Será? O homem realmente pisou na Lua? A coisa toda foi uma farsa total e completa. O ano é 1974. 2 anos após a última viagem à Lua com a Apollo 17. Um pequeno livro independente é lançado com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a farsa de 30 bilhões de dólares. Um dos primeiros a questionar publicamente a versão oficial da NASA. Existe a teoria de que Stanley Kubrick forjou a viagem à Lua num estúdio. De acordo com o livro, os astronautas eram meros atores em um cenário, parte de uma fraude para que os Estados Unidos pudessem alegar vitória na corrida espacial. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Há evidência de que a viagem à Lua nunca aconteceu? Inconsistências nas fotografias da missão. A falta de poeira durante a aterrissagem. Registros e transmissões de rádio incompletos ou suprimidos. Se eu trabalhasse para a NASA, eu diria, olhe a evidência. Se você não acredita nisso, você não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Apesar de todas as provas em contrário e explicações pacientes de especialistas e engenheiros, de 10 a 25% da população ainda não acredita que nós fomos à Lua. Chegar à Lua foi um feito tão inacreditável que até hoje muitas pessoas estão convencidas de que todo o evento foi, na verdade, encenado em um estúdio de Hollywood. E por que a humanidade demorou tanto para voltar? Segundo o cientista e pesquisador da NASA, Otto Binder, vários radioamadores conseguiram interceptar comunicações secretas com o controle da missão que não foram tornadas públicas. Os astronautas aparentemente disseram ter visto objetos extraterrestres na Lua, inclusive discos voadores parados ao longo da borda de uma cratera bem à vista. Nós vamos ter que nos convencer do fato de que nos contaram a mentira coletiva mais monumental de nossas vidas sobre os grupos não humanos tecnologicamente avançados que fundamentalmente impactam a vida sobre o planeta Terra, e vocês vão achar evidências no lado mais distante da Lua e, sem dúvidas, em Marte também. Toda vez que você olha uma fotografia de uma sonda não tripulada do planeta Marte, há quase sempre uma coisa muito estranha que não pertence ao lugar e que parece estrutural. Carl Sagan costumava falar das pirâmides de Elísio, que eram grandes pirâmides tetraédricas em Marte. Há fotos estranhas da superfície posterior da Lua
e da superfície de Marte. Algumas fotos estranhas que parecem mostrar coisas artificiais. Os cientistas da NASA dizem que era só um jogo de luzes e sombras. Outros na NASA dizem que as pirâmides em Marte são reais. Então, neste momento, eu não sei o que é verdade. Há algumas pessoas que pensam que o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho a NASA teve uma linha direta com os ETs. É interessante assistir as imagens de quando eles voltaram da Lua. Eles não estão sentados lá, pulando e se agitando de alegria, dizendo: eu tive a experiência mais incrível da minha vida, eu estive na Lua. Eles não estão dizendo isso. Eles parecem muito solenes, muito deprimidos, estão quase olhando para baixo. Parece que vão vomitar, eles parecem perturbados. Será que viram alguma coisa lá que não puderam contar ao público por causa das implicações? Há vídeos do ônibus espacial de duas missões bem específicas, a STS-48 e a STS-80, que mostram claramente o que parecem ser veículos vagando na órbita baixa da Terra, desafiando as leis da física e agindo claramente como OVNIs ou naves espaciais extraterrestres. Depois da Apollo 11, a NASA enviou mais 6 missões tripuladas até a Lua, terminando com a Apollo 17 em 1972. E o que é ainda mais curioso é que, embora a União Soviética, na época, estivesse se tornado bastante capaz de enviar seus astronautas para a Lua, isso parece nunca ter sido feito. Será que havia ações de governos associados com a Lua? Alienígenas ou outros seres que alertaram a humanidade para ficar longe por algum motivo? Então essa ideia de que a nossa Lua é uma nave espacial gigantesca que foi colocada em uma órbita especial ao redor do nosso planeta e de fato é algum tipo de nave espacial artificial gigantesca que está aqui para monitorar nosso planeta. É possível que a Lua seja mesmo uma nave espacial? E ela poderia permitir que os extraterrestres monitorassem discretamente nosso planeta? Se assim for, será que esses seres ainda estão aqui hoje? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. Se pensarmos na pesquisa muito incomum que era feita no campo da dinâmica e da física nos anos 50 e início dos anos 60, fica bem claro que nós estávamos num caminho animador, em direção a sistemas de propulsão potentes. Então faz todo sentido que nós tenhamos um tipo de programa secreto que talvez nem as próprias pessoas que trabalham dentro da NASA conheçam. Em curto prazo, a NASA e outras agências espaciais falam em viajar pelo sistema solar. E queremos usar uma variedade de materiais extraterrestres para produzir propulsores de foguetes, oxigênio para manter a vida, até materiais de construção. Muitos pesquisadores acreditam que as missões conhecidas da NASA são uma fachada para o que eles chamam de Programa Espacial Secreto. E que o Programa Espacial Secreto usa tecnologias diferentes do foguete. Tecnologia alienígena. Um tipo de nave antigravidade. E que essas naves podem ir a bases secretas na Lua. Também tripuladas pelo governo americano, ou pelo Programa Espacial Secreto. E que dessas bases na Lua, nós podemos viajar
nessas naves espaciais adaptadas até Marte. Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório do Instituto Brookings para avaliar as implicações da descoberta de evidências de vida extraterrestre. Os pesquisadores acreditam que se decidiu, antes das missões lunares, que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Talvez ainda mais intrigante sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, mostrando coisas que não deviam estar ali na superfície da Lua. E tudo isso sugere que existe, de fato, uma comunidade extraterrestre vibrante vivendo na Lua hoje. Alguns informantes têm dito que foram levados a uma base que é chamada de Comando de Operações Lunares, no lado oculto da Lua, e que essa base é parte de uma rede de bases no lado oculto da Lua, que são operadas por vários programas espaciais secretos e civilizações extraterrestres. As missões Apollo tiraram fotografias de vigilância da superfície lunar. E algumas das fotos mostraram o que parece ser estruturas. Poderiam existir bases ativas no lado oculto da Lua? Não só bases militares secretas, mas bases extraterrestres também? E se assim for, o que aconteceria se a verdade completa sobre a Lua fosse finalmente revelada ao público? Pensando bem, quando a verdade sobre a origem da Lua e o que acontece na Lua, e também as estruturas na Lua, e talvez a ocupação da Lua for revelada aos seres humanos na Terra, isso vai abalar a nossa realidade. E nós vamos poder olhar para os céus e ver um objeto extraterrestre em órbita ao redor do nosso planeta. E nós o conheceremos como realmente é. Não tem uma única razão cientificamente válida para não pensar que seja uma nave extraterrestre trazida para cá por seres extraterrestres, a fim de auxiliar a humanidade. Para alguns, esse é um pensamento assustador. Será que os astronautas da Apollo encontraram mais na superfície da Lua do que foi revelado ao público? Será que acharam evidências de colonização? Ou descobriram que a Lua é um objeto artificial? Será por isso que as missões foram interrompidas? Talvez as próximas missões lunares, as primeiras em mais de 4 décadas, revelem finalmente toda a verdade sobre esse misterioso corpo celestial e também sobre nosso passado extraterrestre. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Uma traição impensável da confiança do público. Um acobertamento desastrado. Documentos que expõem todo o caso vergonhoso. É o projeto MKUltra. O programa MKUltra era o principal projeto de pesquisa da Agência Central de Inteligência em termos de controle mental. O MKUltra surge em 1953, criado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. O programa incluiria o uso de doses cavalares de alucinógenos, terapia de choque e outras tentativas de lavagem cerebral. Coisas horríveis foram feitas. Vítimas inocentes receberam doses enormes de drogas, incluindo a própria equipe que trabalhava no projeto. Pessoas foram drogadas com LSD e outras coisas. Alguma informação foi obtida a um enorme custo humano. As vítimas dos experimentos são tanto civis quanto militares, muitas delas alheias à própria participação. Uma delas é a esposa de um membro do parlamento canadense. Nobody explained it to me, nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. Nos anos 70, notícias sobre o programa secreto da CIA começam a vazar. A companhia tentou apagar de tudo. Eles destruíram a maioria dos documentos. Cerca de 20 mil páginas sobreviveram porque foram arquivadas por engano como informação financeira pela CIA.
Elas foram divulgadas nos anos 70 em uma audiência do Congresso e finalmente as informações sobre o MKUltra vieram à tona. Um capítulo sórdido da história americana é encerrado em 1977, mas o estrago está feito. Não apenas a reputação da CIA, mas as milhares de vítimas do MKUltra. Considerada por muitos o delírio de fanáticos, esta base ultra secreta revelou-se absolutamente real. Por isso, é a 8ª maior da história, Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta que fica a 150 quilômetros ao nordeste de Las Vegas, Nevada. O governo americano admite oficialmente a existência da Área 51 em um documento de 1995. A confirmação serve apenas para alimentar as especulações. Eles dizem que testam tecnologia ultra-secreta, mas não entram em detalhes sobre o que acontece dentro das instalações deles. De viagem no tempo ao teletransporte, as supostas atividades da Área 51 parecem limitadas apenas pela nossa imaginação. Desde que os boatos sobre a Área 51 começaram a circular, vem surgindo pessoas alegando que trabalharam lá, realizando várias operações, incluindo a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Isso é só o começo. O mundo viu um aumento constante da fome, das doenças e dos desastres naturais. Eles abriram uma caixa de Pandora de catástrofes para eliminar boa parte da população mundial? Para criar uma nova ordem mundial? Mas, se for verdade, como eles aprenderam a fazer isso? Alguns sugerem que são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, que outros OVNIs podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta Terra. Nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação. Quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre, os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal. Se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. E se forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Que segredos descobriria? Ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento e instruções de como usar seu imenso poder. Também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Talvez queiram reduzir a população humana. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra? Que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? E veja, estamos falando nada menos do que da sobrevivência da raça humana. E isso é muito importante. É inevitável que um dia a raça humana vai aterrissar em outro planeta e vai encontrar outra civilização inteligente. A raça humana, então, se tornará essa entidade extraterrestre que está chegando a um planeta alienígena, mas que é o lar de outros seres. Isso vai inevitavelmente acontecer. Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo? Eles não estão pensando a longo prazo. E toda a raça humana precisa acreditar cegamente
que eles estão considerando o nosso futuro quando testam esses limites. Eles podem estar abrindo uma caixa de Pandora que pode acabar com todos nós. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. As possibilidades são infinitas. É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra. Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política, seria tudo apenas a evolução planetária? A Terra sempre encontra uma forma de voltar à estaca zero. Por que não fomos avisados? Os governos sabem disso faz tempo. E por que ninguém falou nada? Porque eles não esperam que a gente sobreviva. Os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da Ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente, que podem um dia chegar à Terra? Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga. Temos altos e baixos. A nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Estaria a Terra próxima de um fim cataclísmico? Poderia significar o dia do juízo final para o planeta Terra. Ou, por outro lado, talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres. Mas parece que, talvez, tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir. Arquivos confidenciais. Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares que abriga um conjunto de mais de 160 antenas todas interligadas. Ele tem um transmissor de 3.600.000 watts que dispara ondas de frequência extremamente baixa contra a nossa ionosfera. De acordo com o governo, o HAARP é apenas uma estação de pesquisa para o estudo da ionosfera e seus efeitos sobre a transmissão de ondas de rádio. Mas, de acordo com uma patente que muitos acreditam ter relação com o projeto, essa não é toda a verdade. A patente cobre todo tipo de aplicação militar. Ele pode ser usado como dispositivo de alerta e, diz bem aqui, injeta níveis inéditos de energia na ionosfera da Terra. Digamos que os cientistas fiquem empolgados. Eles descobrem uma forma de vida e a levam para estudar num laboratório. A coisa escapa e, de uma hora para outra, nós todos morremos. Estamos falando de uma arma e é interessante notar que, nessa patente, eles descrevem em detalhes como ele pode ser um dispositivo para a manipulação do clima. Seja controlando o clima ou a mente das pessoas, o HAARP já foi acusado por seus detratores de afetar o meio ambiente de formas imorais e prejudiciais. Com a manipulação climática, poderíamos transformar um dia nublado em um dia de sol em um dia chuvoso e até criar um tornado no meio do nada, se assim quiséssemos. Também diz bem aqui. Ele pode abrir buracos na atmosfera. São buracos que permitem a passagem de radiação solar para, literalmente, fritar o inimigo. Aquecedores ionosféricos similares existem na Rússia, na Noruega e em Porto Rico. Muitos especialistas temem pelo pior, dado o seu potencial destrutivo. Talvez um dia eles tentem controlar o clima de forma exagerada e alterem a natureza. Se isso acontecer, e não há como impedir, nós enfrentaríamos a fúria do planeta Terra. As nuvens finas já fazem parte da paisagem em todo o mundo. E alguns cientistas temem o seu potencial destrutivo. Acredita-se que essas trilhas são nuvens químicas de algum tipo que o exército pode estar despejando na nossa atmosfera. Por quê? Não sabemos. O que é, também não sabemos. O governo alega que está apenas borrifando óxidos metálicos na atmosfera. Apenas para propósitos de pesquisa e que não é nada prejudicial. Então existem duas versões sobre isso. Uma é a do governo.
Não estamos fazendo nada de errado, é apenas pesquisa. Do outro, temos os que dizem que o governo está testando uma arma. Da aceleração do aquecimento global à realização de experimentos de guerra biológica, sobre o verdadeiro motivo. Em 2001, 4 agências governamentais divulgaram um relatório conjunto negando a existência das trilhas químicas, o que apenas alimentou a desconfiança do público. Na verdade, eles propuseram uma lei dizendo que o exército podia espalhar, abre aspas, esporos inofensivos na atmosfera para testes. Isso está registrado, é comprovado. O senador Dennis Kucinich propôs legislação cuja linguagem proibia as trilhas químicas em 2001. A referência às trilhas químicas foi cortada e a proposta sequer foi votada. A NASA anunciou recentemente uma grande descoberta. Descobertas que decidiram manter em segredo. E nos fazem imaginar em qual outra tecnologia secreta as Forças Armadas americanas estariam trabalhando agora. Podem existir milhares, ou até milhões, ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Investigamos gravações de supostos sons de pés grandes antes, mas novas alegações sugerem que a criatura pode ter uma habilidade infrassônica especial que causa sintomas profundamente perturbadores. E poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? O chamado Orçamento Negro das Forças Armadas dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. A mídia do Estado iraniano declara que é uma prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo. Ouçam com atenção, mas ouçam com cuidado. Estamos em abril de 2020 na floresta perto de Scranton, Pensilvânia. Chase Floyd, um professor de ciências, está investigando misteriosos uivos e gritos que ele começou a ouvir na noite anterior. Chase continua gravando enquanto explora a área. Ele agora suspeita que os ruídos que está ouvindo são de um pé grande, e pode ser obra de uma antiga civilização interestelar chamada Anunnaki. Dizem que a tecnologia deles faz parte de estruturas que nós conhecemos bem hoje, como as pirâmides. Os Anunnaki apareceram nas antigas tradições dos Sumérios e Babilônios há mais de 3.000 anos. Mas novas alegações sugerem que a criatura pode ter uma habilidade infrassônica especial. Ouça com atenção. É realmente um tipo de uivo estranho. Assim que o Chase compartilhou o vídeo, houve mais de 600 mil visualizações. O Dr. Gottsman diz que o som gravado por Chase Floyd se parece com alguns sons de pés grandes que ele analisou para nós anteriormente. Enquanto estava ouvindo e analisando a gravação, imediatamente me lembrei dos sons de Sierra de Ron Moorhead. Ele está se referindo às gravações dos anos 70 de Ron Moorhead, conhecidas como os sons de Sierra, que muitos consideram ser de um pé grande. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. Nós sabemos que nossos militares já se encontraram com fenômenos aéreos não identificados. E como esses UAPs oferecem riscos em potencial à segurança dos voos, nós estamos dedicados a um esforço para determinar suas origens. É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso. Na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências. Essas coisas não acontecem uma só vez. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo, que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia, perderam seus corpos. Então, provavelmente agora eles querem recuperar o que tinham. Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios, de repente entrando em contato com emoções humanas, raiva, amor, medo, ódio, imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas?
Seria esse segredo aterrorizante, o âmago secreto das regiões de OVNI. E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, mas também uma mulher chamada Lilith. No folclore judaico, Lilith foi a primeira esposa de Adão e foi criada com o mesmo barro de Adão, não com sua costela, como Eva. Mas ela se mostrou muito desobediente e incontrolável e teve que ser banida. Segundo o Talmud, quando Lilith se recusou a obedecer a Adão, Deus mandou 3 anjos para convencerem a mulher a se submeter à sua autoridade. Mas quando Lilith se recusou pela última vez, Deus a condenou a viver na terra para sempre. Em certo sentido, Lilith foi a primeira vampira a vagar na Terra. Ela possuía todas as características de mulheres vampiras. Lilith tinha cabeça e peito de mulher, corpo de serpente e asas como um pássaro. Era uma criatura terratura. Na tradição judaica, Lilith era uma espécie de demônio da noite, a quem se devia oferecer encantamentos e orações. Ou ela viria e roubaria uma criança dormindo em seu berço, ou, no mínimo, roubaria sua alma e ela morreria. Mas por que relatos de sangue dessas criaturas foram tão presentes no mundo antigo? E o que o sangue tem, em especial o sangue humano, que o torna um elemento tão vital para a mitologia dos vampiros? Ao contrário do zumbi, o vampiro é um cadáver com alma. Um cadáver em que a alma se recusou a sair do corpo. Muitas vezes porque a pessoa que morreu era tão ruim, tão má, que era incapaz de ir para o outro mundo, fosse para o céu ou para o inferno, conforme o caso. O vampiro não é parte desse mundo e não é totalmente parte do outro também, porque foi detido em sua progressão. Por isso, a maioria das lendas e histórias de vampiros envolvem a libertação de sua alma para que ele possa completar sua jornada ao outro lado. Pode o sangue, com sua química única, ser uma espécie de combustível cósmico? Algo que liga os vivos e os mortos, o humano e o não humano, o terrestre e o sobrenatural? Certamente, em estado moribundo ou em estado alterado, tinham acesso a outros mundos. Então havia uma crença universal no contato com as estrelas e de que algo das estrelas desceu e nos criou, algo que um dia teria de voltar. O sangue é a força de vida dos humanos e era muito importante para os extraterrestres também. Há algo muito especial com o nosso sangue, de modo que tenho que pensar se esses sacrifícios de sangue não foram uma distorção do que era originalmente. Apenas extraterrestres nos mostrando a importância de nosso sangue. Podem as sangrias, tanto derramar sangue quanto bebê-lo, como sustentam alguns estudiosos, ter sido uma chance de comungar com os deuses e uma aposta para obter a imortalidade dos deuses? Ou os primeiros humanos simplesmente criaram mitos e histórias sobre vampiros, zumbis e mortos-vivos como meio de comunicar sua ligação ancestral com os seres extraterrestres? E se esses seres realmente existirem, não poderiam voltar? A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus, dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso.
O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência: criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante. Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? Implantes alienígenas são muito raros, mas foram relatados por vários abduzidos. Segundo eles, os implantes são pequenos e geralmente são metálicos. Na verdade, eles costumam aparecer em radiografias como objetos metálicos, que podem ser encontrados em qualquer parte do corpo, nos braços, nas pernas e até mesmo no cérebro, no meio do cérebro. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Henry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Azurbanipal em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnaki. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é: quem eram os Anunnakis? Eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha, e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos, sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas, queriam ter filhos com todas as mulheres que pudessem e depois retornavam para os céus. A ideia de deuses que se casam com seres humanos é muito comum. Zeus, na mitologia grega, sempre vinha acasalar com mortais, produzia semideuses como Hércules ou Helena de Troia, que eram excepcionalmente belos, extremamente poderosos e tinham talentos incomuns e abundantes. Em outras palavras, estavam criando uma raça melhor nesse sentido. Todo o panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais.
Porém, todas as escrituras religiosas que contam histórias similares realmente indicam a possibilidade de que alienígenas visitassem a Terra na antiguidade? O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo que nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. Então, quem foram esses visitantes? Será que a astrofísica e a biologia avançadas podem revelar a identidade deles? Em 18 de março de 1965, o cosmonauta russo Alexei Leonov saiu da Vosko 2 e se tornou o primeiro homem a andar no espaço. Ele passou 12 minutos e 8 segundos fora da nave antes de retornar. A vida de Leonov dependia de um traje protetor que o manteve vivo em um local sem pressão atmosférica nem oxigênio. Se precisamos de trajes espaciais, os alienígenas que viessem à Terra precisariam também de proteção? É isso que vemos nesses entalhes e desenhos antigos. Quando os críticos dizem, bom, por que os astronautas antigos iriam usar trajes espaciais como os que temos hoje? A resposta é muito simples. Podemos ir ao espaço sem usar um traje desses? É claro que não, nós morreríamos. Houston, nós vamos descer. Porque quem disse que os seres que nos visitaram no passado remoto poderiam respirar na atmosfera do planeta Terra? Então, não é ilógico sugerir que, na realidade, eles usavam algum tipo de traje. Por que essas imagens se parecem com astronautas modernos? Se eram alienígenas, é possível que fossem como os seres humanos? E que tivessem vindo de um planeta como a Terra? Na virada do século XX, um grupo de cientistas ingleses e alemães pensou nessa possibilidade. Eles concordaram com uma teoria criada pelos filósofos gregos e que diz que toda a vida no universo começou em um único local. Essa teoria chama-se panspermia. Panspermia é a teoria de que a vida se formou em um local e depois foi difundida para outros lugares. No espaço, no ambiente entre as estrelas, vemos moléculas que são os componentes da vida. É fácil levar os componentes da vida para outro planeta. Por exemplo, se a vida se formasse em Marte, poderia vir para a Terra, contaminar a Terra e começar a vida. 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás, Marte era quente e úmido, com um clima similar ao da Terra hoje. Os biólogos acreditam que, como Marte esfriou mais depressa do que os outros planetas, a vida pode ter surgido primeiro lá. O início do Sistema Solar tem Marte como o melhor candidato à vida. As rochas de Marte chegam aqui o tempo todo, depois de serem lançadas de Marte por impactos de asteroides e cometas. E sabemos que poderiam transportar micro-organismos marcianos para a Terra. Em agosto de 1996, uma equipe científica fez um anúncio surpreendente.
Um meteorito marciano encontrado na Antártica continha evidências de vida fossilizada. A rocha de 2 quilos, etiquetada ALH84001, mostrava a presença de glóbulos de carbonato excretados por micróbios que viviam em Marte 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A Terra não estava sozinha. A vida existia em outro local no universo. Essa contaminação entre Marte e a Terra, que 20 anos atrás era vista como uma conjectura louca, é agora bastante aceita pela comunidade de astrobiologia. Os astrobiólogos que estudam a origem e a evolução da vida no universo aceitam a possibilidade de que a vida na Terra tenha começado no espaço exterior. Será que os cientistas finalmente provaram o que as culturas antigas acreditam há séculos? O mito ou ideia de que a origem da humanidade está nas estrelas é muito comum. Está nas culturas antigas, nos antigos egípcios, nos maias, nos astecas, nos índios e assim por diante. E é intrigante. E provavelmente é verdade. Quer dizer, no ponto de vista astrofísico, nós viemos das estrelas. É um fato que a vida na Terra foi trazida por um cometa que continha os elementos da vida. Eu, pessoalmente, suspeito que há vida lá fora. De fato, eu acredito que temos evidências, pelo menos indícios de vida microbiana extraterrestre. Porém, se a vida chegou à Terra vinda do espaço exterior, isso foi um acidente? Ou ela foi enviada de propósito? Um cientista importante acha que sim. O geneticista inglês Francis Crick, mais conhecido por colaborar com James Watson. Em 1953, os dois descobriram a estrutura do DNA humano. Menos de 10 anos depois, eles receberam o Prêmio Nobel por seu trabalho em genética. Nos anos 1960, ele se tornou partidário da teoria da panspermia e levou a ideia a um novo nível, chamando-a de panspermia direta. Francis Crick criou a hipótese de que, em algum lugar do outro lado da galáxia, havia uma civilização de seres inteligentes e avançados e que eles sabiam que seu planeta seria destruído, talvez por uma estrela supernova nas vizinhanças, e o planeta ficaria sem vida. Ele se perguntou o que uma civilização inteligente faria nessa situação. Antes de tudo, eles tentariam descobrir se poderiam sair dali. Se poderiam preservar sua vida e a de seus descendentes partindo em naves espaciais e viajando até encontrar um planeta adequado para colonizar. Será que isso poderia ser verdade? Poderíamos ser descendentes de uma raça alienígena vinda de um outro mundo? A conclusão última de algumas teorias exobiológicas é, na verdade, que nós mesmos somos extraterrestres. Que a vida na Terra surgiu porque o material orgânico foi trazido para cá de um outro lugar. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui, vindos de 2720 em uma máquina do tempo. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. E semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Na minha opinião, não é pouco científico considerar a possibilidade da intervenção de astronautas antigos alienígenas. Vivemos em um enorme universo. Bom, bactérias versus humanoides.
Poderíamos dizer que é uma grande diferença, mas pensando bem, não é uma grande diferença, pois existe vida. E a capacidade de a vida evoluir para o que consideramos civilização ou seres inteligentes. Será só uma coincidência que a ciência moderna e a teoria do alienígena tenham chegado à conclusão de que a vida terrestre veio das estrelas? Se bilhões de anos atrás uma raça extraterrestre viajasse pelo espaço, como poderia sobreviver no novo planeta? Seria esse o link perdido? Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. Os biólogos se referem a essa forma corporal como simetria bilateral. Simetria bilateral é simplesmente dividir alguma coisa no meio, em 2 partes. Bilateral significa de alto a baixo, e os 2 lados são um reflexo exato um do outro. Se você dobrar isso ao meio, as partes se alinham. A simetria bilateral surgiu relativamente cedo na evolução dos animais, várias centenas de milhões de anos atrás. Ser simétrico bilateralmente permite que o animal seja mais delgado e desenvolva uma cabeça, e assim ele desenvolve um cérebro. Isso certamente aconteceu nos vertebrados. Praticamente a boca fica em uma das pontas e depois existe um desenvolvimento progressivo. Isso parece ter levado a muitos progressos. Quando se olha mais de perto, dá para ver muitas vantagens nisso. Ter 2 braços e 2 pernas que trabalham juntas realmente traz muita mobilidade, equilíbrio e velocidade. Ter olhos em 2 lados separados realmente cria uma visão mais aperfeiçoada. Predadores usam os 2 olhos independentemente e conseguem um grande campo visual. Os animais que são caçadores têm os olhos mais na frente e têm boa percepção de profundidade para acertar o animal que está sendo caçado. Se é verdade que os alienígenas se parecem com os seres humanos, poderia haver também semelhanças genéticas? Nós poderíamos ser parentes? Em 2003, o governo americano anunciou que o projeto Genoma Humano tinha identificado todos os 25 mil genes no corpo humano. Pela primeira vez, os cientistas tinham um mapa da estrutura genética dos seres humanos. Os genomas humanos são aqueles transmitidos dos pais aos filhos. Cada genoma humano, isto é, o que recebemos de nosso pai ou do que recebemos de nossa mãe, tem 3 bilhões de letras, bilhões de componentes. Todos pensavam que abriríamos muitas possibilidades para estudar a hereditariedade humana e talvez para a medicina e para outras aplicações. Em 2006, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, descobriram uma área do genoma que chamaram de HAR1, que parece ser única aos seres humanos. Os cientistas acreditam que o gene HAR1 tem um papel crucial no desenvolvimento do cérebro humano e é um elemento crucial que nos separa dos outros animais. Mas de onde ele veio? Será que os seres humanos desenvolveram esse gene com a evolução? Ou será que ele veio de outro planeta? Francis Crick, o cientista britânico que ajudou a descobrir a estrutura do DNA, acreditava que os genes humanos não evoluíram ao acaso. Crick não achava que, no período de cerca de 600 milhões de anos desde a formação do planeta até o momento em que foi possível sustentar a vida, houvesse tempo suficiente para que o DNA evoluísse por acaso. Essa é uma molécula muito complicada. Crick criou uma analogia. Seria mais provável montar um avião a jato plenamente funcional
se um furacão passasse por um ferro velho do que montar a molécula de DNA, por acaso em um tipo de sopa primordial em 5 ou 6 milhões de anos. Isso é impossível. Porém, se essa molécula não poderia evoluir ao acaso, como ela foi criada? Será que foi colocada aqui de propósito? A questão não deve ser os extraterrestres parecem com a gente, nem como são os extraterrestres, mas nós nos parecemos com os extraterrestres? Muito tempo atrás, os extraterrestres vieram e, por meio de uma mutação planejada de nossos genes, nós é que nos tornamos humanos. É possível que haja informações em nosso DNA sobre a evolução humana ter sido ou não manipulada. O DNA está quase mapeado, mas nós só entendemos 5% da informação que ele contém. Os geneticistas determinaram que só é preciso 5% para clonar um ser humano. E que 95% do material genético que temos em nosso corpo não é nada mais do que lixo genético. Porque está tudo lá, devem existir partes do DNA que não têm uma função óbvia atual. Talvez sejam sobras de alguma coisa que foi usada no passado, como é o caso do nosso apêndice. Esse lixo genético poderia ser a chave para a evolução dos seres humanos. Algumas pessoas sugerem que a decodificação do DNA trará informações incríveis sobre nossa origem. Será que isso provaria que alienígenas tiveram um papel importante em nosso desenvolvimento? Se, hipoteticamente, você quisesse gravar uma mensagem eterna que poderia ser decodificada por uma criatura que desenvolvesse inteligência suficiente para decodificá-la, então o lugar para colocar essa mensagem não seria um monumento, nem um texto, que poderiam ser destruídos, mas, na verdade, o DNA da própria criatura. Recentemente foi descoberto que o DNA é um meio de gravação com poder quase ilimitado. Seria tecnicamente possível gravar todo o conhecimento de uma civilização no DNA de nosso corpo. Só seria preciso um modo de acessar essa informação. Acho que temos algo. Toda a humanidade em nossos genes. Em algum lugar de nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui milhares de anos atrás. Mas uma pergunta persiste. Se os alienígenas visitaram a Terra milhares de anos atrás, como chegaram aqui? Quando procuramos respostas no passado, estamos olhando o lugar errado. Deveríamos buscar a resposta em nosso futuro? Os cientistas concordam que a maior possibilidade de encontrar vida alienígena é em planetas como o nosso. E as descrições dos extraterrestres são bastante similares às dos seres humanos. Chegaram a uma conclusão surpreendente e sugerem que os alienígenas, na verdade, são humanos. É estranho que muitas dentre as descrições dos alienígenas sejam realmente de humanoide. E isso traz uma possibilidade interessante. Uma ideia que tem sido discutida é que eles não sejam extraterrestres, mas sim viajantes do tempo vindos do futuro. Eles podem ser nós, de 1000, 2000 ou 10 mil anos depois. Vamos supor por um momento que daqui a 10 mil anos, neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10 mil anos, nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente. Podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Nós fomos trazidos aqui
vindos de 2720 em uma máquina do tempo. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes no tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais. Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real, e podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. O conceito de viagem no tempo foi proposto por Albert Einstein em 1905 em sua teoria da relatividade especial. A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como seu sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. A ideia dos buracos de minhoca foi proposta em 1935 por Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen. Eles começaram a explorar a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem se curvar e criar um atalho para a viagem no tempo. Os buracos de minhoca não foram detectados. Eles são uma estrutura postulada no espaço. E pegar uma folha de papel, dobrá-la na metade e então conectar essas duas partes que acabaram se formando. Pensamos que um buraco de minhoca é alguma coisa assim. O espaço é entortado e há uma conexão entre duas partes diferentes do espaço. Temos previsões e teorias sobre eles, mas ainda não os encontramos. Não viajaríamos mais rápido que a velocidade da luz, só pegaríamos um atalho. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos-luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto, chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais. Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço. E aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. As implicações são tão impressionantes quanto profundas. Porque talvez nós não precisemos mais esperar pelo retorno de nossos ancestrais alienígenas. Talvez eles já estejam aqui. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas?
algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio. Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.